Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, da TVT, Carta Capital, etc, etc. Bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Eu estou ao vivo. 10 e pouco da manhã. Vamos conversar a respeito das principais notícias de hoje, dos fatos, não de fake news, nem teorias da conspiração, que essa não é a minha especialidade. Lucas de Ramos, bom dia de Chapecó, salve a chapecoense. Sueli Vieira, não vão soltar Lula, amigo. Sueli Vieira, Tiago, como é que você tem tanto? Opa, bom dia, bom dia. Alexandre Laranjeira, salve Fluminense. Sueli Vieira, o que você quer dizer com isso? Não vão soltar Lula, meu amigo? Você tem alguma informação do STF? Vanildo Honorato, bom dia. Tiago Gouveia. Valéria Torres, Sueli Vieira, está demorando muito. Bom, Sueli Vieira, parece que em outubro vai ter votações importantes no STF, né? Então, primeiro você disse que nunca, depois você disse que está demorando. Bom, demorando não é nunca. Nunca é diferente de demorando, né? Eu acho que não, acho que vão soltar o Lula logo, porque nenhum presidente ficou preso tanto tempo. E não tem acusação, né? Reinaldo Lima, bom dia. Agora, também tem o seguinte, na minha opinião, não vai acontecer nenhuma mágica quando o Lula for solto. E muita gente imagina que Lula for solto e tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Não, vai ser ótimo, tem que ser solto mesmo. Agora, Lula solto, não é? Lula vai ficar solto, tá certo? Marco Schneider, bom dia. Então, se ouve muito por aí, ou aqui mesmo nas redes sociais, né, as pessoas falando assim, Lula saindo aí, o país vai ficar maravilhoso e tudo vai ficar, né? Essas são aquelas profecias. Então é o seguinte, como não há prisão perpétua no Brasil, todo mundo é solto algum dia, não tem essa. Há quantos anos foi condenado João Vacari? Foi solto. Não li a sua mensagem. Celso Amorim acaba de eleitar no 247, risco de uma guerra na América do Sul. Bom, aí fica por conta do Celso Amorim, né? Eu não acho que vai haver guerra nenhuma, mas... Oi, Ivanamar, tudo bem aí? Olinda, Pernambuco. Água, tem que tomar muita água. São Paulo, 30 graus no inverno, imaginem. São Paulo, 30 graus no inverno. Mas vocês viram aí o título do nosso programa de hoje? Claro que sempre o título é um assunto só, mas o programa tem vários assuntos, né? Esse título diz respeito à entrevista de ontem do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, à Globo News, onde ele foi questionado por Merval Pereira. Olá, Jorge Simon. Ontem foi entrevistado por Merval Pereira, Natuza, Miriam Leitão, Valdo Cruz e o João Borges. Eu nunca vi uma pessoa tão desanimada, tão desalentada como Armínio Fraga. Ele administra um fundo milionário de investidores brasileiros e estrangeiros, e não
nunca vi o Armínio Fraga tão lacônico, tão preocupado com a situação econômica e política, a fragilidade da democracia. E ele falou muito em desigualdade, que parece ser um tema da esquerda. Ele diz, olha, sem a continuar essa desigualdade imensa que há no Brasil, não há como o país crescer, né? Isso parece menos óbvio. Até eu, que não entendo nada de economia, assim, digo nos termos práticos da economia, eu já disse isso várias vezes. É evidente que com esse desequilíbrio enorme, com essa desigualdade enorme, não há como o país crescer, né? Os países crescem quando as desigualdades entre o que está em cima e o que está embaixo diminuem. E foi aí que a Mira Leitão perguntou para o Armínio Fraga, pô, você está defendendo uma tese da esquerda, você é de esquerda? E não é. E o Armínio respondeu aquilo que eu também responderia. Não é questão de ser esquerda ou direita. Os fatos, são números. Ele disse que essa opinião, ele concebeu depois de ficar espantado com os números da desigualdade em outros países. Agora, o desânimo dele com o governo foi flagrante. Ele repetiu várias vezes que era um otimista, e ele não conseguia ver nenhum otimismo. Nada. Ele dizia, olha, o grande problema é a desigualdade, só que o governo nem toca nesse assunto, nem está na pauta esse assunto da desigualdade, por exemplo. E toda a confusão do governo é nociva à economia, à instabilidade, às declarações do Bolsonaro, dos filhos dele. Ele confirmou tudo o que eles perguntavam. Ah, mas isso aí incomoda os investidores, essas declarações estapafúrdias, guerra com Macron, guerra à democracia, isso aí tem alguma interferência no ânimo dos investidores? Eu falei, claro, né? É claro. Você só investe num país que não tem certeza do que vai acontecer. Não tem essa história que o capitalista gosta da ditadura. Claro que não gosta. A ditadura acaba com as empresas. Não é bom. Ditadura não é bom para as empresas. Como é que é? Eu estou o autorretrato do Van Gogh. Eu sempre me achei parecido com o Van Gogh. Eu só não sei. Não sei pintar, mas eu sempre achei minha cara meio parecida. É que nós somos lá da Europa, né? Daqueles lugares, Holanda, eu sou da Ucrânia. Exatamente, Alexandre Laranjeiras. Foi isso que o Armínio disse ontem, mas ele estava tão desanimado, lacônico. Ele tinha críticas duras ao governo, só que ele, claro, ele só confirmava o que perguntavam os jornalistas para ele. E ele até citou uma conversa que ele teve com um importante jornalista de renome mundial, de economia, jornalista de economia. E ele perguntou a esse jornalista, né? Aliás, ele disse quais eram as 3 preocupações desse jornalista em relação ao Brasil. Então, a primeira preocupação era a Amazônia. A segunda preocupação com a qualidade da democracia. E a terceira com o crescimento. Esse jornalista perguntava ao Armínio Fraga, por que o Brasil não consegue crescer? O que acontece com esse país tão enorme, com tanta matéria-prima, com tanta riqueza, sol o ano todo?
Como é que pode não crescer um país sem inverno? Vocês imaginam os países que durante 3 meses não tem como plantar nada. É tudo gelado. O Brasil não tem isso, o Brasil não tem vulcão, o Brasil não tem terremoto, o Brasil... Mesmo o Japão, toda hora tem um terremoto, um tufão, e é a terceira potência econômica. E terceira potência econômica significa a qualidade de vida da população. Evidentemente. Armínio Fraga foi, quer dizer, ele pintou o retrato mais pela cara dele de toda a situação. Quer dizer, você olhando, você vendo o Armínio falar, dava desalento. E aí até o Heraldo Pereira falou assim: poxa, o Armínio, no fim do programa, o Heraldo Pereira disse: poxa, Armínio, e você disse que era um otimista. E o Armínio respondeu: imagina se eu não fosse. Imagina se eu não fosse. E é claro, em meio a tudo isso, foi demitido o secretário da Receita, porque não conseguiu inventar uma forma de arrecadar do que o imposto. Aliás, ninguém consegue, né? Porque o Paulo Guedes defendia o imposto. Aí de repente demite o cara que fez o imposto. Mas é um governo sem rumo. O governo não tem rumo, nem político, nem econômico. Fica o Carlos Bolsonaro soltando balão de ensaio sobre ditadura, e ninguém quer ditadura. Os empresários não querem, a imprensa não quer, o Congresso, ninguém quer ditadura. O balão de ensaio do Carlos Bolsonaro furou. Não subiu o balão de ensaio dele. Todo mundo reagiu imediatamente, como reagiu à censura do Crivella. Então não dá para implantar uma ditadura desse jeito. Até a ditadura precisa ter apoio. Vocês se lembram, os que estavam vivos ou os que leram, em 64, antes de implantar a ditadura, houve marchas da família com Deus pela liberdade contra o comunismo. Então aí vieram os militares e disseram: estamos atendendo aos anseios do povo e tal. Então a ditadura precisa de apoio. Não dá para implantar uma ditadura sem apoio, só com as redes sociais ali, só com os bolsominions. É isso que eles estão tentando, mas não dá. O país não quer, o país já passou por 2 ditaduras, já viu a catástrofe. Ditadura é catástrofe, econômico, social, cultural, em todos os sentidos. É censura, é prisão, é falta de liberdade. Não existe liberdade. Imagina o que pode acontecer daí para frente. O que as ditaduras destruíram de empresas. Mário Wallace Simonsen era dono do Banco Noroeste, da TV Excelsior, um dos maiores cafeicultores do Brasil. Foi liquidado porque financiava o João Goulart. Liquidaram tudo. O cara morreu em Paris, se suicidou. Mário Wallace Simonsen, leiam a história da TV Excelsior. A ditadura desligou o sinal da TV Excelsior, acabou com crédito. Fizeram a mesma coisa com os Jafé.
A família Jafé era uma das famílias mais ricas de São Paulo e do Brasil, pioneiros na industrialização, donos de siderúrgica, mineração, mineração, não siderúrgica, mineração, fábrica de tecidos, enfim, uma família que ele também tem músicos, uma família maravilhosa de imigrantes do Líbano. Primeiro Jafé chegou no Brasil em 1887, imagine. Chegou sem nada, chegou com mascate, que é a história dos imigrantes. É a história dos imigrantes. E o que aconteceu? Nos anos 40, a família Jafé, muito rica, se aproximou do Getúlio, financiou a campanha do Getúlio em 1950. Getúlio nomeou o Ricardo Jafé presidente do Banco do Brasil. O Banco do Brasil deu empréstimo à última hora, o jornal de Samuel Weiner, e por isso caiu na CPI, caiu no mar de lama do Getúlio. O Ricardo Jafé teve que renunciar ao Banco do Brasil, foi processado, condenado à prisão, depois ganhou habeas corpus. Todo o crédito para o Jafé começou a ser cortado. Em 65 acabou. Foi à falência o Grupo Jafé, em 10 anos. Então, os empresários sabem que as ditaduras podem acabar com as empresas a hora que elas querem, como a Lava Jato acabou com várias empresas. Não interessa para o empresário a ditadura, interessa para o empresário o mercado livre. Vocês acham que interessa para o empresário uma ditadura? Não interessa a ninguém, aliás, interessa só a quem manda. Não interessa a quem obedece. Esse amor dos Bolsonaro à ditadura, eles amam a ditadura desde que eles mandem. Eles não amam a ditadura para obedecer aos outros. A maioria tem que obedecer ao cara que manda. Então vamos aos jornais. Passarinhos cantando aqui no parque. O Globo: Bolsonaro demite auxiliar de Guedes e descarta CPMF. Eles não têm como arrumar grana de outro jeito senão criando imposto. Júlio César com previsões distópicas. Olha, eu já vivi muito para ver que essas previsões apocalípticas não acontecem. Mas vamos em frente. Apagão deixa plenário da Câmara dos Deputados à meia luz. Por volta do meio-dia de ontem, o plenário da Câmara dos Deputados ficou às escuras. Só a iluminação de emergência acionada por geradores funcionou por cerca de 1 hora. O problema foi no fornecimento da Companhia Energética de Brasília. Será que esqueceram de pagar a luz? Ou então, o último saiu e apagou a luz. A luz voltou a tempo para a sessão do dia. Ah, ainda bem. Editorial do Globo: é preciso firme defesa da democracia. Aliás, perguntaram ao Armínio Fraga qual é a instituição mais importante para evitar a ditadura. Ele falou: vocês. Vocês, não vocês da Globo, vocês da imprensa. A imprensa livre é um pilar importante da democracia. E a imprensa está sendo muito firme nesse momento. O que não aconteceu também em 64. Então vocês têm que examinar
a situação de todos os lados, de todos os ângulos. Em 64, o golpe foi possível, primeiro, porque teve apoio popular. Segundo, teve apoio da imprensa. Agora não. O Carlos Bolsonaro soltou aquele balão de ensaio, a resposta foi imediata. Do Congresso, da STF, da imprensa, da PGR, de todos os lados. Então não tem apoio para uma ditadura. A imprensa não apoia a ditadura. Ascânio Seleme, filhos se metem em questões de Estado. Bernardo Melo Franco, chegou a vez da Receita. A Receita eu já tinha feito um vídeo dizendo que ele estava, a cabeça do Sintra estava a prêmio, por causa das investigações da Receita nas contas do Flávio Bolsonaro. Quem gosta de distopia tem que assistir Bacurau. Está fazendo um grande sucesso. Eu não vi porque eu não gosto de ir a cinema. Quando vier para a televisão eu assisto. Eu não gosto mais de ir a cinema. Por uma razão muito simples. Quando você chega no cinema, você tem que assistir o filme até o fim. Não dá para sair no meio, né? Televisão você desliga se não gostar. Agora, cinema é uma coisa compulsória. Você tem que ir lá, tem que ver o filme até o fim. É muito chato, eu acho muito chato. Quando chegar a televisão eu vou assistir. Tem que tomar muita água nesse calor. Ministério Público investiga se Carlos Bolsonaro usou funcionários fantasmas. É o mesmo esquema dos Bolsonaro, né? Procuradores suspeitam de prática de rachadinha em nomeações para gabinete do vereador. Ele não comentou. Ele pediu licença. Dá licença que eu vou sair. Contratou parentes da madrasta dele, Ana Cristina Vale, uma das ex-mulheres do Bolsonaro. Alvo da milícia, Cidade de Deus vê fuga do tráfico. Numa cena que remeteu à ocupação da Vila Cruzeiro em 2010 para a implantação de uma UPP, traficantes da Cidade de Deus fugiram pela mata durante a operação policial, em sequência flagrada pelo helicóptero da TV Globo. Só que desta vez a milícia ameaça tomar a comunidade de Jacarepaguá. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Essa fórmula da caneca, sei lá o que é isso, H3C, eu não entendo nada de química. Ó, se alguém entender de química, eu acho que é só uma decoração. É preciso firme defesa da democracia. Instituições e a sociedade devem dedicar especial atenção a desvios autoritários do governo Bolsonaro. A questão mais importante hoje é a preservação da democracia. Ditadura nunca mais. Tem um peso um vereador da Câmara do Rio, a Gaiola de Ouro, agredir a democracia e defender que um regime autoritário seria a melhor forma de se ultrapassarem os gargalos em que o país se encontra. Mas se ele for Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República,
O peso é outro e a gravidade também. Inaceitável, mas não se devia esperar algo diferente. É questão de berço, pois o pai, Jair, construiu na Câmara dos Deputados longo currículo de autoria de agressões verbais à democracia. Eduardo, irmão de Carlos e também parlamentar, deputado federal por São Paulo, já discorreu sobre como fechar o Supremo, com um soldado e um cabo. O presidente da República minimizou o fato, acreditando a juventude do filho, e o tempo foi em frente. Agora, vendo-se o conjunto da obra de oratória autoritária da família, não há mais dúvida de que se trata de um pendor ideológico que precisa ser rebatido por meio de palavras e atos. Reconforta que as instituições democráticas e republicanas brasileiras, reconstituídas há 31 anos por meio da Carta de 1988, tenham sido testadas com sucesso durante uma geração e de diversas formas. Impeachments, Collor e Dilma, bem como por devaneios autoritários de algumas frações do PT, com ramificações pela corrupção. Não o PT, que o PT nunca colocou a democracia em risco. Nem Collor, nem Itamar, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma, nenhum governo colocou a democracia em risco como esse. Os outros não colocaram nada, todos respeitaram a democracia. Cometeram erros e acertos, não vamos discutir. Mas todos respeitaram a democracia, sobretudo, cumprindo a Constituição de 1988. Esse Bolsonaro descumpre a Constituição que ele jurou cumprir. Esse é o principal motivo para ele ser afastado. Ele está afrontando a Constituição brasileira, que é o primeiro compromisso do presidente da República. Vamos em frente. O presidente sancionou em abril lei sobre a publicação de balanços, mas voltou atrás para editar medida provisória a fim de prejudicar jornais. A medida provisória acabou com qualquer obrigatoriedade de empresas de capital aberto divulgarem balanços e relatórios em veículos de grande circulação. A intenção foi explicitada pelo próprio Bolsonaro. Há pouco, também por meio de medida provisória, os atingidos foram jornais menores do interior, nos quais estados e prefeituras não precisarão mais divulgar convocações de concorrência e etc. Um ato autoritário típico. O perigo é que todo o discurso de intolerância que este grupo joga nas redes sociais começa a se materializar em decisões do governo com o mesmo viés. Os recursos de poder do Estado brasileiro não podem estar a serviço de qualquer projeto que contrarie a Constituição. Editorial do Globo. É importante a imprensa defender a democracia, porque a democracia interessa a todos. A todos. Empresários, trabalhadores, jornalistas, políticos, de esquerda ou de direita.
projeto de ditadura, é projeto da extrema-direita. Merval Pereira escreve: nuvens mudam de forma. O quadro de polarização que o presidente Bolsonaro alimenta com suas agressões e polêmicas quase diárias não o está favorecendo, se levarmos em conta pesquisas de popularidade do Datafolha. Não é apenas a queda, mas o aumento da rejeição do eleitorado, que indica, segundo analistas, que a sua situação neste momento do governo é pior, por exemplo, do que a do então presidente Fernando Collor nos mesmos períodos. A avaliação da esquerda é que essa queda se dá devido à polarização política. Mas o erro da estratégia de Bolsonaro e da avaliação da esquerda é que eles estão jogando na perpetuação da disputa com o PT, esquecendo-se de que o momento político do país é outro. E se é verdade que o antipetismo continua forte, ainda não há necessidade de se escolher entre ele e o PT, ao contrário do que aconteceu na eleição de 2018. O centro volta a ser um espaço político possível, embora não concretizado. Com exceção de Lula, que liderava as pesquisas e certamente levaria Bolsonaro... Não, peraí. Existe um campo para especulações de alternativas políticas e, portanto, amplo espaço para que se explicite a recusa a seu modo de pensar e agir. Na campanha presidencial, enquanto o centro não se mostrou incompetente para derrotar o PT, havia expectativa de uma fusão de candidaturas, ou 2 ou 3 alternativas, que no final não se confirmaram viáveis. E Bolsonaro saiu de cerca de 20% para vencer no segundo turno com mais de 60% dos votos. Havia outra diferença fundamental. Bolsonaro encarnava a nova política e o combate à corrupção. A maioria que queria mudar a situação do país via nele a única alternativa competitiva diante de candidatos do PSDB, do PT, ou apoiados pelo MDB, representantes da velha política que foram ficando pelo caminho. Esse foi o grande erro. Como é que as pessoas não viram que esse Bolsonaro era um autoritário de extrema-direita, que não ia trazer prosperidade nem paz ao país? Como é que não viram? O próprio Merval não viu, agora está vendo. Mas o Merval não viu, o Merval achava que Bolsonaro poderia dar certo. E com certeza votou no Bolsonaro, incentivou o voto em Bolsonaro. Como é que ele não viu? Lamentável. Então, o que ele está dizendo aqui, que todos encarnavam a corrupção, com exceção de Lula, que liderava as pesquisas e certamente levaria Bolsonaro para um segundo turno. Hoje já existe a percepção dos que se enganaram de que o presidente Bolsonaro não é aquele que parecia ser, nem no combate à corrupção, nem na confrontação com a velha política. Depois que seu filho Flávio começou a ser investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, acusado de práticas ilegais em seu gabinete, Bolsonaro dedicou-se à mais antiga das práticas políticas: aparelhar os órgãos de investigação para controlá-los, boicotar a Operação Lava Jato, constrangendo seu ministro da Justiça,
fazer acordos dentro do Congresso para conseguir aprovar o filho Eduardo como embaixador. Indicação, aliás, que desagradou a boa parte de seus seguidores. Os interesses pessoais da família Bolsonaro, que não são os interesses do Brasil, felizmente, passaram a ser prioritários em relação aos supostos projetos de governo. Nomeações de autoridades com beneplácito dos filhos, de amigos deles, passaram a ser corriqueiras. O presidente do BNDES é amigo de infância. O delegado escalado para substituir o superintendente da Polícia Federal também é bem relacionado com eles. Por tudo isso, a polarização, embora exista, não encontra o terreno fértil da campanha presidencial. Ele está sendo abandonado pelos seus seguidores, é isso que está querendo dizer Merval Pereira. E, embora não se concorde com o Merval Pereira, é importante conhecer o pensamento dele. Não adianta, numa guerra, saber apenas o nosso lado, mas sim o que pensa o lado adversário. Não precisa concordar com o Merval para ler o que o Merval escreve. Ascânio Seleme, difícil escapar das bolsonarices. Queria escrever sobre outro assunto. Fiz até promessa de que nesta quinta não trataria de Bolsonaro. Eu também penso nisso todo dia. Hoje não vou falar do Bolsonaro, mas é impossível evitar. E faz mal falar do Bolsonaro. Fisicamente, mentalmente, da ânsia de vômito, da vontade de ir embora do Brasil, mas que não é a solução. Estamos aqui para defender a democracia, em primeiro lugar. Na imprensa, isto aqui é um canal de jornalismo, faz parte da imprensa, como 247, como o Globo, como a Folha, como todos. Imprensa é tudo isso. Eu não distingo, não divido a imprensa. Imprensa é imprensa. Queria escrever sobre outro assunto. Fiz até promessa de que nesta quinta não trataria de Bolsonaro. Tantos assuntos interessantes e importantes para serem discutidos, e a gente perdendo tempo com bolsonarices. A semana era boa para atender o compromisso. O presidente seria internado para uma cirurgia reparadora na parede do abdômen e ficaria fora de combate, pelo menos até hoje ou amanhã. Perfeito. Mamão com açúcar. 5 dias sem a palavra presidencial era um bom início. Já havia separado 3 ou 4 temas que poderiam ser objeto desse artigo. Mas infelizmente não. Eles terão de esperar. Na ausência do pai, os filhos assumiram as bizarrices e me obrigaram a quebrar a promessa. Cheguei a pensar em deixar para lá. Afinal, que diferença faz o que diz o Carlos? E que importância tem o que Eduardo porta na cintura? Nenhuma. São 2 homens medíocres, que só se destacam porque seu pai foi eleito presidente do Brasil. Ao contrário de Paulo Henrique, Fábio Luiz, Paulo e Luciana, filhos de presidentes que não se intrometeram nos assuntos do Estado. Os 2, e mais o senador que empregou Queiroz, se metem, e se metem muito. Se Paulo Henrique aparecesse ao lado do pai com uma pistola na cintura, ou se Fábio Luiz fosse ao Twitter dizer que a democracia atrapalha seu pai a implementar as mudanças de que o país precisa, ao dizer que a transformação que julga necessária para o Brasil
não virá pela via democrática, na velocidade desejada. Carlos Bolsonaro é no limite a tolerância da democracia. Em qualquer outro regime, ele seria preso, ou no mínimo teria seu mandato cassado, se atacasse a base desse regime. O filho do presidente, mais uma vez, falou com o intestino, o que não surpreende mais. Se houvesse no Brasil força para interromper a democracia, o que não há, o primeiro a perder seria o próprio Jair Bolsonaro. Ou será que Carlos imagina que se daria um golpe antidemocrático para entregar ao capitão mais poder? Uma ruptura institucional só ocorreria com a deposição do presidente, deste presidente. De resto, a declaração apenas reitera o desapreço que o 02 e seus irmãos têm pelo contraditório. Um deles sugeriu, antes da eleição, que o STF poderia ser fechado por um cabo e um soldado. Tão logo Carlos proferiu asneira, as redes trovejaram sobre o filho presidencial. E ele então voltou suas baterias contra quem? Contra os jornalistas. E tentou se explicar. Ficou ridículo. Todo mundo... Não, eu vou reproduzir a frase ridícula do Carlos Bolsonaro. O que falei por via democrática, as coisas não mudam rapidamente. É um fato. O que os jornalistas espalharam? Carlos Bolsonaro defende a ditadura. Canalhas. Parece Porta dos Fundos, né? Aí volta o Ascânio Seleme. Essa é a beleza da democracia. Até mesmo vilipêndios proferidos contra ela são por ela tolerados. Todo mundo, à exceção dos que estão incondicionalmente com os Bolsonaro e não enxergam muito mais do que um palma diante do nariz, reagiu ao insulto proferido contra a democracia. Desnecessário, portanto, listar os que lamentaram a declaração desprezível. Mas vale a pena notar o que disse um general, o vice-presidente Hamilton Mourão. Para ele, democracia, com capitalismo e sociedade civil forte, é pilar da civilização. No mesmo dia, outro filho, Eduardo, foi visitar o pai no hospital. E o que fez o engraçadinho? Publicou um post em que está ao lado da cama do pai com a pistola na cintura. Nossa, que medo! O filhote 03 estava lá para defender o patriarca. Do que mesmo? Talvez de um outro ataque. Imagino que imaginou. Além de sinalizar que a segurança oferecida pelo GSI não vale nada. Ele parecia querer mostrar quem manda num pedaço. Nesse caso, estamos mesmo encrencados. E em breve poderemos ter um outro problema. Se Eduardo passar pela sabatina do Senado e virar embaixador dos Estados Unidos, quem vai tomar conta de Daddy? Quem vai tomar conta do papai? Luiz Fernando Veríssimo escreve, atrás do Queiroz: vestiu uma camisa furada e um chinelão, tirou foto no Alvorada muito doidão,
mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Luiz Fernando Veríssimo, outro colunista do Globo, escreve Atrás do Queiroz. Morte, Ed Morte, detetive particular. É o que se lê na porta do meu escritório subloco, numa galeria de Copacabana. Isso é o Veríssimo falando na voz do Ed Morte, certo? Que é uma grande série que ele escreveu, Ed Morte. Até na televisão, teve filme também. Morte, Ed Morte, detetive particular. É o que se lê na porta do meu escritório, numa galeria de Copacabana. Divido meu espaço com 17 baratas e um ratão albino. O ratão às vezes desaparece, mas sempre volta. Por isso eu o chamo de Voltaire. Minhas frases são curtas, como o cano do meu 38. O 38 está empenhado, mas ninguém saca um ticket de casa de penhores do bolso com a minha rapidez. Morte, Ed Morte. A Patrícia Pilar e eu estávamos tendo uma conversa agradável sobre a lua e os ministros, como diria o Machado de Assis, quando o ruído de alguém abrindo a porta me acordou. Entrou um homem. Odeio quando isso acontece. Pelo penteado, alguém do governo. Terceiro escalão, mas com vista para o mar. Perguntou: Morte? Ed Morte? Não, respondi. Gianecchini, Reinaldo Gianecchini. Mas na porta está escrito: é parte do meu disfarce. O que você quer, já que interrompeu minha sesta? Você ouviu falar do Queiroz? Queiroz, o desaparecido? Sim. Queremos que você o procure. Estamos dispostos a lhe pagar o que for preciso para procurar o Queiroz. Contrate quem você quiser. Busque em toda parte. Armários, bueiros, canos, porões, matagais. O Brasil de ponta a ponta. Subam todos os morros. Queremos mostrar para a nação que estamos empenhados em encontrar o Queiroz e não em escondê-lo para que conte tudo o que sabe, como dizem. E o que fazemos com Queiroz quando encontrarmos? Perguntei, caprichando no pronome, dada a solenidade do momento. Quem falou em encontrar? Queremos que procurem o Queiroz e façam isto com bastante barulho, não que o encontrem. Pela sua reputação, ninguém é mais indicado para não encontrar o Queiroz do que você, Morte. A pátria precisa das suas trapalhadas. Olhei em volta para ver se o Voltaire estava registrando aquilo. Trapalhadas, hã? Decidi não só não aceitar o que me ofereciam em dólares para não encontrar o Queiroz, como começar uma investigação séria sobre quem mandou matar Marielle para saberem com quem estavam lidando assim que terminasse a sesta. Esse é o Luiz Fernando Veríssimo. Ed Morte atrás do Queiroz. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Discreto, aqui falando em Queiroz, está aqui o Flávio. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Discreto na internet, Flávio atua em nome do pai nos bastidores. Filho mais velho de Bolsonaro, é uma espécie de embaixador informal do governo e tem boa relação com Maia Toffoli, desgastado após o caso Queiroz, é influente no PSL. A matéria da Naira Trindade, também no Globo. Primogênito do presidente Jair Bolsonaro. Ah, esse é o primogênito, esse é o primeirão.
Esse ganhou a amizade do Queiroz. O senador Flávio Bolsonaro ganhou uma nova missão do pai. Vai cuidar dos acertos políticos para as eleições municipais do ano que vem. Minuciosamente, fará um pente fino nos candidatos, para evitar eleger prefeitos ou até mesmo vereadores que possam levar desgastes para o governo federal a partir de 2021. Dono de perfil mais comedido nas redes sociais, Flávio virou uma espécie de embaixador do governo em Brasília. Diplomático, evita se envolver em situações polêmicas. Depois do caso Queiroz, não precisa se envolver mais nada, né? Desde que passou a ser investigado no caso Queiroz, limita-se a fazer o mínimo de publicações na internet e se equilibra em cordas bambas traçadas pelos irmãos políticos, Carlos e Eduardo. Anteontem, enquanto Eduardo usava a tribuna da Câmara para defender Carlos, sobre a declaração de que o Brasil não terá transformação rápida por vias democráticas, Flávio se recolheu ao gabinete e às conversas de bastidor. Questionado sobre o silêncio, mandou sua assessoria dizer que se manteria calado. Em boca fechada não entra a mosca. É no gabinete que Flávio gosta de fazer política. Pelo menos 3 vezes por semana, toma café da manhã ou almoça com o pai. Mais do que ministros, né? Nesses encontros, leva um termômetro sobre o Congresso e o Judiciário. O senador se relaciona bem com os presidentes de todos os poderes. É próximo de Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e Dias Toffoli. Num desses encontros, recebe do presidente a missão de ajudar Luciano Bivar a mapear os possíveis candidatos do PSL às principais prefeituras do país. Bolsonaro quer apostar em menos prefeituras. Teme que a pulverização de nomes fora do controle do partido leve desgaste ao governo. Quem desgasta o governo é ele e os filhos. Não percebeu ainda? Quem desgasta o governo é Bolsonaro e os Bolsonaro Júniors, todos eles. No Senado, Flávio articula com Lucas Barreto, senador do PSD do Amapá, um jantar no qual Eduardo pudesse falar a senadores sobre a indicação à embaixada no ZEUA, que poderia também fritar os hambúrgueres, para saberem se ele é bom para fritar hambúrguer ou não, se ele é bom na chapa. Flávio escolheu a lista de convidados e acompanhou o irmão em todo o evento. Deixou o caçula político falar e se manteve em silêncio. Em outra frente, iniciou uma vigília, a CPMI das fake news. Mesmo suplente no colegiado, avisou que baterá ponto em todas as sessões. Governistas temem que a comissão se torne uma caça a Bolsonaros. Um dos objetivos da CPMI é apurar o uso de mentiras nas eleições de 2018. E o presidente é investigado no Tribunal Superior Eleitoral, em ação que apura suposto impulsionamento de mensagens falsas. Flávio foi derrotado em sua estreia no colegiado. Ele e 3 deputados do PSL tentaram impedir que fossem aprovados requerimentos de convocação de representantes no Brasil de redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Telegram, Google, Facebook e outros. Bernardo Melo Franco, A Vez da Receita. Bom, isso aqui já falamos bastante de receita, né?
Gosto muito do Bernardo Belo Franco, mas falar mais uma vez da receita do Marco Sintra já era. Marco Sintra foi embora. E o Paulo Guedes, eu acho que vai embora logo também, porque já está vendo que não vai dar para resolver nada, né? Ao contrário, ele está só piorando a situação do Brasil. Vai chegar uma hora que vai dizer assim, olha, não consegui fazer nada, tchau e bênção, vou embora. Aqui, Folha de São Paulo, eu já li um pouco em casa a Folha de São Paulo e o mais interessante é esse artigo do Contardo Caligares, chamado Vou para Bacurau, né, que remete ao poema do Manuel Bandeira. Vou embora para Passárgada, lá eu sou o rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou para Bacurau, escreve Contardo Caligares. Pessoal, precisamos proteger as nossas crianças. Aspas. Por isso determinamos que os organizadores da Bienal recolhessem os livros com conteúdo impróprios para menores. Isso aí também já falamos bastante, né? Bienal, censura, todo mundo é contra a censura, chega de censura e tal. Mas aí ele comenta assim, é uma regra da sociologia dinâmica. Os boçais querem impor aos outros as normas que eles mesmos não conseguem respeitar. Da mesma forma, o catequizador exige dos outros uma fé que ele não tem. Começamos uns 700 anos atrás com inquisidores e juízes que torturavam e queimavam os dissidentes para calá-los, claro, e mais ainda para calar os seus próprios pensamentos ímpios e suas dúvidas. Vai que, queimando quem diz que talvez Deus não seja o quê? Trino? Não sei o que é trino. Deus não seja trino. Eu consiga esquecer minha perplexidade diante desse mistério incompreensível. Agora temos censores que reprimem e perseguem para disciplinar dissidentes, claro, e sobretudo para silenciar seus próprios impulsos. É uma evolução? Não sei. Queimar hereges ficou difícil no Brasil, mas, curiosamente, o Brasil começou a se alinhar a nações fundamentalistas, que perseguem e executam com afinco tanto seus dissidentes quanto seus pecadores. Ainda não queimamos hereges, mas queimar livros parece que está na moda. Voltando à Crivella, aliás, descobri logo que os assuntos que não estão de acordo com a idade das crianças não são, segundo ele, os catequismos religiosos. O assunto inadequado para a Crivella é o beijo gay. Só não sei se o tal beijo não está de acordo com a idade das crianças ou com a idade do Crivella. O fato é que sábado e domingo passaram num vai-vem de decisões judiciais e grandes gestos de resistência, como de Felipe Neto, oferecendo livros de temática LGBT+, a todos que quisessem. No fim, evitamos o sucesso de um ato de censura assombroso. Agora vai falar do Bacurau. Sábado fui ver Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Pela segunda vez, porque amei. E, portanto, queria levar meu enteado de 10 anos, que também amou. Na entrada do cinema, assinalaram que o filme talvez fosse impróprio para menor. Respondi que eu estava levando meu enteado na esperança de que no filme tivesse ao menos um beijo gay.
Ainda e provisoriamente, vivemos no Estado democrático. Entramos no cinema. Sem revelar nada aos que ainda não viram o filme, por que gosto muito? Fico a ideia de que, como dizia Walter Benjamin, a esperança de mudar o mundo para melhor nos seria dada por aqueles que teriam perdido toda a esperança, os miseráveis, ou no mínimo, os injustiçados. Pois bem, Bacurau, para onde eu me mudaria com prazer se o vilarejo aparecesse no mapa, é uma comunidade diversa, alegre, com respeito e gosto por psicotrópicos e sexualidades inconformistas. Em suma, uma comunidade mais animada por um projeto hedonista do que por ressentimentos ou reivindicações. Um dia, o povo de Bacurau descobre que é dispensável, mas prefere continuar vivo. Certo, os bacurauenses não são flores que se cheirem, mas como criticá-los? Ainda bem que eles têm um passado no qual se inspirar. Talvez o mundo esteja mesmo se dividindo, segundo oposições novas. Por exemplo, a dos fundamentalistas de todo tipo, de Crivella aos ayatolás contra a modernidade. Ou outro exemplo, o do prazer de viver contra uma ganância psicopata. Bom, meus queridos amigos, isso é o que de mais importante temos hoje na Folha de São Paulo. Este foi o nosso primeiro programa de hoje da TV Sounic. Essa é uma TV de jornalismo. Faço questão de ler os jornais para vocês saberem o que pensam os colunistas do Brasil, do Globo, da Folha. O Estadão não estou lendo, porque aí realmente não dá nem tempo. Mas faço questão de ler para vocês o que pensam os outros. Alberto Carneiro, de Ottawa, muito obrigado. Alberto Carneiro, diretamente do Canadá. Muito prazer em revê-lo. Eu estava dizendo que o seguinte: a imprensa é um dos pilares da democracia. Por isso eu faço questão de ler para vocês o que os jornais estão dizendo. Em 1964, para quem não se lembra ou para quem não leu, a imprensa apoiou o golpe. A população apoiou o golpe militar, por isso o golpe foi possível. A situação hoje é diferente. A imprensa toda quer preservar a democracia. A ditadura é ruim não só para o trabalhador, é ruim para o empresário também. É ruim para o dono do jornal também, é ruim para o dono da emissora também, é ruim para todos. É importante que a imprensa esteja do lado da democracia nesse momento. Não importa o que aconteceu no passado, neste momento a imprensa está ao lado da democracia e a população também. Não há ninguém na rua que saia para combater a democracia como querem Bolsonaro e seus filhos. Esses é que estão tentando desestabilizar o Brasil. É isso mesmo, Alexandre Laranjeira. Ditadura só é boa para o ditador. Eles não querem a ditadura para obedecer. Eles querem a ditadura para mandar e para esconder os seus podres. Mas não vão conseguir. Os brasileiros já estão vacinados, já passaram por 2 ditaduras e sabem que só provocam desgraças e catástrofes. Se eles gostam de ditadura, os Bolsonaro deveriam se mudar para uma ditadura. Há algumas por aí que eles admiram. Saiam daqui e deixem esse Brasil em paz. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Alberto Carneiro, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela sua contribuição, muito obrigado pela atenção, muito obrigado
pela audiência. Salve o Canadá! Salve o Canadá! Muito obrigado a todos. Até mais, à tarde. À tarde estarei de volta. Tchau.